Beleza? Bem-vindo ao canal. Duas resenhas de quadrinhos importados e que são inéditos no momento no mercado nacional. A primeira é com a Wonder Woman, número 5, e a segunda resenha é com Punisher, número 4. A quarta edição de Punisher, o Joey Garrison, o novo justiceiro e que substituiu o Frank Castle, encerra o arco de histórias e também, ao que tudo indica, encerra essa curta série com esse novo justiceiro. Já em Wonder Woman número 5, encontramos a Mulher Maravilha iniciando competições para prevenir as três Wonder Girls, a Yara, a Cassie e a Donna Troy, de acompanhá-la na sua luta. Enquanto isso, o Soberano reúne a sua própria equipe de inimigos da Mulher Maravilha. Lembro que todas as resenhas para todos os números anteriores de Punisher e de Wonder Woman estão aí na descrição. Assista para conhecer melhor as histórias. E se já é inscrito aqui no canal, agradeço mais essa visita. Caso ainda não seja inscrito, inscreva-se agora, já que você não estaria assistindo esse vídeo se o conteúdo não fosse de seu interesse. Wonder Woman número 5 é uma edição estranha. O roteirista Tom King conseguiu melhorar bastante em relação às 4 edições anteriores, apenas deixando de lado certos pontos de vista políticos, e essa é a mais consistente edição até aqui. Mas o ritmo não é bom e as personalidades de algumas personagens não estão de acordo. A edição é bem desenhada por Daniel Samperi e bem colorida por Clayton Cowles. É uma história inofensiva, mas é lenta como uma tartaruga com preguiça. Na última edição de Wonder Woman, o Soberano usou a morte do soldado Delgado como um ponto de partida para convencer o país inteiro que a Mulher Maravilha é a culpada, e agora ela é o inimigo número 1 do país. Enquanto uma caçada começa para capturar a Mulher Maravilha, a heroína decide pegar o dia para fazer uma visita a um garoto moribundo que está morrendo devido a uma doença, e assim concede um último desejo a ele. Assim, ela parecia desligada do perigo que ela estava sendo submetida. Agora, nessa edição número 5, ela se volta para uma série de competições contra as Wonder Girls. Se cada uma delas perder, elas precisam jurar que não vão ajudar a Mulher Maravilha na guerra que ela está se envolvendo. Yara Flor escolhe arco e flecha e perde. Cassie escolhe queda de braço e perde. Donna Troy escolhe um jogo de videogame, que é o Injustice, e perde. Enquanto isso, o Soberano envia o Sargento Steel para reunir uma equipe de vilãs da Mulher Maravilha, que inclui a Giganta, a Circe, a Grail, o Dr. Psycho, a Cisne Prateada e o Angle Man, ou o Homem Ângulo. E é só isso que acontece nessa edição e mais nada. Assim, temos uma edição inteira onde o Soberano e a Mulher Maravilha reúnem as suas respectivas equipes com seus aliados para a luta que virá mais à frente. Se você vem acompanhando as resenhas dessa série aqui no canal, já que essas histórias da Mulher Maravilha ainda não foram lançadas por aqui, sabe que as falhas do roteiro são visíveis, mas se tem uma coisa que não falta nessa série, são edições preparatórias para algo que ainda está por vir, como acontece nesse número 5. Mas o que tem de bom em Wonder Woman número 5? Como sempre, a arte de Daniel Samperi é o destaque. Então, você vai gostar, visualmente falando, dessa história. E também, pela primeira vez, parece que o roteiro está chegando a algum lugar. E a história parece que se moveu um pouco para frente. E assim, vemos as duas equipes, a dos heróis e a dos vilões, sendo reunidas. E o que não tem de bom nesse número 5? O roteiro de Tom King tropeça em 3 pontos. Primeiro, o ritmo da história é horrível. A maioria dos quadrinhos são tomados por uma excessiva narração do Soberano, o que deixa a leitura muito arrastada. Parece que a história rasteja. Seria diferente se a narração acrescentasse algo à história, mas, na maioria dos quadrinhos, você poderia tirar a narração e não faria a menor diferença. Em segundo lugar, o mau hábito de Tom King em não saber lidar direito com as personagens. Ele troca as vozes das heroínas por aqui.
Yara Flor parece a Donna Troy. Donna parece Cassie. E Cassie não tem personalidade, parecendo mais uma personagem genérica. Se você vai reunir diferentes personagens em uma história, ao menos deixe com que eles tenham as suas personalidades e vozes da maneira certa. Mas não é o que acontece aqui. Em terceiro lugar, a Mulher Maravilha e todas as Amazonas são consideradas inimigas dos Estados Unidos. Existe uma enorme caçada para capturar, expulsar ou matar qualquer um relacionado a Themyscira. Qual é a lógica de Diana, Yara, Cassie e Donna aparecerem em público em um restaurante, como se nada estivesse acontecendo, ou mesmo passando tempo no apartamento de Donna? O roteiro de King não faz nada nessa história para que essa característica de inimigo público número 1 seja algo sério e não acreditamos nessa situação. A Mulher Maravilha e todas as outras apenas podem circular em público tranquilamente, e isso não faz o menor sentido. No final desse vídeo eu faço as considerações finais sobre esse quinto número da Mulher Maravilha, e eu deixo a minha nota. Agora vamos para a resenha de Punisher, número 4, com o Joey Garrison no lugar do Frank Castle. Ao mesmo tempo em que essa série chega ao fim, parece que não aponta para nada novo. Eu notei durante as leituras das edições e fazendo as resenhas que, tirando um ponto ou outro, não tem nada de diferente entre Joey Garrison e Frank Castle. E isso é desapontador, já que faz com que a mudança de personagens não faça sentido algum. Contudo, a série surpreendeu positivamente e o escritor David Pepose fez um bom trabalho aqui, construindo um roteiro engajante e fez as diferentes missões nessas 4 edições como únicas e divertidas. O artista Dave Wachter também fez um bom trabalho, mas não gosto muito desse estilo de arte. Ele entregou uma ação limpa e momentos que entregam o tipo de ação que esperamos de uma história como essa. Na edição anterior, o Justiceiro teve de escolher entre salvar a sua amiga ou uma sala cheia de reféns. Uma emocionante ação conclui essa história, com o vigilante tendo de fazer a sua escolha. O que mais chama a atenção nesse roteiro é que ele é mais próximo do clássico Justiceiro do que das edições anteriores. Punisher número 4 é a primeira edição em que o Justiceiro não luta contra supervilões com superpoderes. Em vez disso, seus alvos são humanos e ele deve usar balas. A primeira metade dessa edição, número 4, usa os aspectos da série como um todo, e as consequências são uma motivação para Joey. O ritmo é elétrico e a ação começa instantaneamente. A parceira de Joey, a AAA, continua presa e a ausência dele aumenta a pressão. As páginas finais alcançam um ponto de ascensão da história e de aceitação do que acontece. O roteirista Pepose deixa as coisas em aberto e assim eles podem aproveitar o personagem no futuro. Para Joey Garrison, Punisher número 4 é a sua chance de abraçar o nome do Justiceiro. A vingança e a fúria parece que o acompanham, e ele acaba com essa encarnação do Jigsaw, o maior vilão do Justiceiro. O roteiro captura a confiança do protagonista muito bem. Ele nunca parece cansado ou com medo e enfrenta o horror das suas decisões e não é derrubado pelos seus ferimentos. Mas nessa edição número 4, Garrison ainda quer saber quem acabou com a sua família e por quê. O sangue e os ferimentos saltam da arte em cada página. A ação se move muito rápida, deixando o leitor querendo saber o que vem em seguida. Jigsaw é o maior inimigo do Justiceiro, mas aqui ele e seus comparsas agem como uma organização terrorista, parecendo querer criar uma guerra com o seu tumulto. De certa maneira, essa edição 4 lembrou Batman Begins, quando o vilão espalha uma toxina pelo ar e faz todos lutarem contra todos. E assim, eles se voltam contra Garrison, mas ele é bem treinado e subjuga todos que foram afetados. Já a personagem AAA é o apoio tecnológico de Garrison e foi a única pessoa que ele confiou durante a série. A preocupação dela, por ele, é evidente, mas essa minissérie foi muito curta e a sua história e motivações não puderam ser explicadas. Um destaque dessa minissérie foram os vilões, que foram muito divertidos. Eles renovaram o Jigsaw e essa versão até ficou interessante.
Achei que combinou com o aspecto tecnológico dessa nova série, mas a série terminou sem revelar quem era esse Jigsaw. As cenas de luta sempre aumentam a tensão. O Justiceiro está sempre trazendo uma nova arma para a festa e cada confronto se torna único. Garrison se movimenta com perfeição em sua moto ou se atirando sobre os inimigos. É um quadrinho com muita energia e muitos detalhes. As cores, em certo momento, ficam mais sombrias. O azul é da energia elétrica e das armas de energia. O vermelho é da máscara de Jigsaw, suas armas de fogo e os efeitos especiais. Essas cores se opõem bem, principalmente quando os dois personagens estão lutando. Punisher número 4 conclui esse arco de histórias. Foi uma boa aventura, mas lembro que Joey Garrison substituiu Frank Castle sem motivo algum, a não ser por razões políticas da Marvel querer afastar o Frank Castle e seu símbolo, a caveira, e Garrison não passa de um genérico do verdadeiro Justiceiro. Essas 4 edições seriam melhores se fossem com o Frank Castle. Wonder Woman número 5 entrega uma história em que o vilão Soberano e a Mulher Maravilha reúnem as suas respectivas equipes para a guerra que está por vir. Apesar de ser uma edição que prepara a história, ao menos parece que a história está se movimentando para frente. A arte de Daniel Samperi é boa, mas o ritmo é horrível e o roteirista King modifica as personalidades de todas as personagens. Eu vou deixar uma nota 6 para Wonder Woman número 5. Punisher número 4 trouxe um desfecho satisfatório e valeu a pena conhecer essas histórias como uma curiosidade. Mas não são lá essas coisas. A tragédia de Joey Garrison é a mesma de Frank Castle e as suas lutas são tão impressionantes quanto as de Frank Castle. Sua jornada como anti-herói foi genérica, mas o roteirista Pepose surpreendeu e a série foi aceitável como um todo. Os desenhos de Dave Washington entregaram muita ação, mas não fazem meu estilo. Vou deixar uma nota 6 também para Punisher número 4. Então era isso. Essa história aí do Punisher número 4, o Justiceiro número 4, encerrou essa minissérie com esse novo Justiceiro genérico, o Joey Garrison. E a Mulher Maravilha melhorou um pouquinho. Pretende ler essas histórias quando elas forem publicadas por aqui? Deixa aí nos comentários. Valeu, até o próximo vídeo.